Boa noite a todos. Nós vamos falar um pouco hoje sobre o dever. Esse item está exatamente no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo e no capítulo Sede Perfeitos, exatamente o item 5, o dever. Todos nós, cidadãos, temos direitos e deveres perante a sociedade. É muito comum a gente achar que tem mais direito do que deveres, né? Todos nós nos achamos no direito de cobrar algo, de exigir sempre e fazer menos do que a gente deve. E Allan Kardec, por meio dos espíritos superiores, nos traz uma reflexão exatamente em relação a esse compromisso que deve ter todo ser humano. Compromisso assumido consigo mesmo perante si mesmo, perante o próximo, perante Deus, perante a sociedade, perante o universo. E o que vem a ser exatamente o dever? Flauber, vê se não está pegando fogo aí, né? Está aparecendo. O dever nada mais é do que a obrigação moral que nós temos exatamente com esses aspectos. Conosco mesmo, com a sociedade, com o próximo e com as demais pessoas, com o mundo e com Deus. No capítulo 17, o Espírito Lázaro traz uma reflexão sobre o dever. Ele traz esse compromisso, mostrando que o dever moral está ligado à relação com o ser humano, com as relações entre as pessoas, exatamente no sentido de evitar fazer o mal e sempre fazer o bem, não prejudicar ninguém, e com isso a gente procurar fazer o bem a todas as pessoas. E o Espírito Lázaro nos explica: Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelos mesmos motivos, a fim de que a cada um pese judiciosamente o mal que possa fazer. Então veja o que chama a atenção o Espírito Lázaro. Ele nos mostra que, indiferentemente de raça, sexo, idade, todos nós temos o compromisso da prática do bem. Esse compromisso moral, esse dever moral de praticar o bem indistintamente. E quando nós não fizermos o bem, nós teremos que responder judiciosamente o mal que possamos ter feito. Não existe o mesmo critério para o bem, diz o Espírito Lázaro. O bem que se pratica é medido numa outra escala de valor. O mal, observem que é medido do ponto de vista judiciosamente. Quer dizer, seremos avaliados diante da lei de justiça de Deus. A lei de justiça que é imposta a todos nós. Então, cabe a cada um ter exatamente esse cuidado de não praticar o mal, de procurar praticar o bem indistintamente. Observem que a igualdade em relação à dor é uma sublime previsão de Deus, que quer que os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal. Então, observem que o Espírito Lázaro nos explica que a dor vem para todos, é uma condição humana. Todos nós passaremos por dificuldades, por experiências dolorosas, por dificuldades as mais diversas que a vida possa nos impor, seja de doença, seja de problemas de desemprego, problemas de relacionamento,
tudo isso é imposto pela divindade, no sentido não de nos punir, mas no sentido de nos impulsionar ao crescimento, ao melhoramento íntimo, e é exatamente a partir dessas experiências que a gente vai adquirindo moralidade para não realizar o mal às outras pessoas. Então, à medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos nos comprometendo com esse dever moral, com essa prática do bem, ele passa a melhorar as relações entre as pessoas, tanto do ponto de vista no sentido educativo, que nós vamos adquirindo essa educação a partir do momento que a gente vai exercitando, isso vai se tornando uma prática. E a gente precisa praticar exatamente essa relação que a doutrina espírita nos ensina, que somos espíritos imperfeitos, e sendo imperfeitos, temos ainda dificuldades em praticar, em cumprir os nossos deveres. Exatamente porque esse estado de cegueira espiritual em que nos encontramos ainda nos impele a realizar os nossos compromissos morais com mais altivez. Então, somos espíritos imperfeitos, então nós somos impelidos exatamente pela nossa condição espiritual, nós temos dificuldades em fazer o bem. E à medida que nós fomos crescendo espiritualmente, em moralidade e em intelectualidade, nós vamos tendo mais facilidade em realizar o bem, em cumprir os nossos deveres com mais facilidade. Então, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser feito, é muito difícil de realizarmos, de cumprirmos, exatamente porque nós nos achamos nesse antagonismo espiritual. Nós sabemos o que temos que fazer, mas ainda a nossa condição moral nos compele ainda a estarmos numa situação que não aprendemos a praticar em toda a sua plenitude. Isso se dá por quê? Exatamente pelas atrações do nosso coração, pelo interesse da nossa vontade, a gente tem dificuldade. Porque a nossa racionalidade nos impele a praticar o bem. E, no entanto, os nossos desejos, as nossas vontades ainda estão presos a um passado de erros e a desejos mais da materialidade. Principalmente quando nós estamos no mundo encarnado, que estamos envoltos nessa energia da materialidade. Então, sendo assim, nós queremos sempre obter respostas do ponto de vista das coisas do mundo material. Achamos que aqui é mais importante do que tudo, onde, na verdade, essa situação temporária de estarmos na carne é um momento limitado. É um momento em que nós precisamos suplantar os nossos desejos, os nossos egoísmos mais profundos em prol do nosso crescimento espiritual. Então é difícil a gente cumprir exatamente essa situação, por quê? Porque vivemos nesse antagonismo entre as coisas que nos interessam do ponto de vista do mundo material e as coisas que a nossa consciência nos pede. Sabemos que praticar o bem, que praticar esse dever moral é importante para todos nós, mas ainda nós estamos presos às coisas da materialidade. Nós estamos buscando exatamente respostas nas coisas mais imediatistas e não naquilo que verdadeiramente é importante para nós, como espíritos eternos que somos. Ainda estamos presos às coisas imediatistas. E o Espírito Lázaro nos mostra que o dever íntimo do homem fica entregue ao nosso livre-arbítrio. Se a gente perguntar assim, o que diferencia nós em relação aos espíritos superiores? Fomos criados simples e ignorantes.
igualmente eles. Eles não foram beneficiados por Deus, favorecidos pelo Pai, para que hoje estivessem numa condição mais evoluída. Não. O que diferencia desses espíritos em relação a nós são exatamente essas escolhas. O uso do livre-arbítrio que o proporcionou ter um progresso mais rápido do que nós. Nós fizemos escolhas erradas. Por isso que ainda estamos aqui, marcando passos diante dessa situação de uma vida ainda voltada para a materialidade. As nossas escolhas ao longo da nossa evolução espiritual nos impeliu de crescimento mais rápido. Escolha essa que esses espíritos fizeram mais a propósito, fizeram com mais altivez, então andaram mais rápido no processo evolutivo. Se a gente analisar, a mensagem do Cristo chegou igualmente para todos nós. Se a gente for observar, muitos de nós que aqui estamos hoje militando, adentrando as casas espíritas, estávamos na época do Cristo, lá há 2000 anos atrás. Estivemos por lá, vivenciando as experiências e os ensinamentos do Cristo, mas nós fizemos escolhas erradas. Fizemos escolhas que nos levaram à vaidade humana, ao egoísmo, à prepotência, à busca do dinheiro para poder, à busca do uso do poder para se beneficiar, onde outros espíritos fizeram escolhas diferentes. Fizeram escolhas no sentido do progresso espiritual, escolhas mais espiritualizadas, o que proporcionou um crescimento mais rápido. É bem verdade que, se a gente for analisar, tomando como referência a mensagem do Cristo, a gente sabe que desde as primeiras revelações, com Moisés, com Elias, com os diversos profetas, todos nós fomos chamados, fomos convidados a fazer parte da seara do Pai. Mas o nosso orgulho, a nossa prepotência, os nossos instintos mais mesquinhos, mais interesseiros, os nossos desejos mais materialistas, nos compeliram a esse crescimento. Então nós nos deixamos envolver exatamente por esse sentimento mundano, esse sentimento de materialidade, cujos sofismas das paixões humanas nos impediram o crescimento espiritual. Do mesmo jeito, o dever, ele nos resume um conjunto de prática de todas as especulações morais. Tudo que a gente possa especular, que seja moral para o ser humano, é nosso dever praticá-los. Então a gente pode dizer, o que é moral? Fazer o bem, não roubar, não matar. Todo aquele conjunto de ensinamentos que nós recebemos na primeira revelação. Além disso, nós tivemos outros aprofundamentos no Evangelho do Cristo. Fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Fazer aos outros aquilo que eu gostaria que fosse feito comigo em determinadas situações da vida. Nós aprendemos isso, mas nós não ainda praticamos. Então, nesse sentido, o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. E veja que à medida que a gente vai aprofundando nesse comprometimento com o dever moral, nós somos compelidos a cada vez mais ir aprofundando nesse caminho. É como se uma força interior que nos domina o ser vai nos direcionando cada vez mais para o caminho correto. Dessa maneira, o dever moral, ele é, ao mesmo tempo, austero e dócil, conforme diz o Espírito Lázaro. Ele é austero porque a nossa consciência vai cobrar de cada um, na medida
do que nós fizermos. E ao mesmo tempo ele é dócil porque, à medida que nós vamos cumprindo esse compromisso, vai nos trazendo contentamento, alegria, realização interior, uma força que emerge do nosso ser, nos empurrando, nos compelindo, nos impactando no sentido dessa realização. O espírito Leon Denis, que é considerado o plano B da espiritualidade para caso Kardec falhasse com seu projeto, com seu compromisso, com seu dever, Leon Denis nos diz que o dever é o conjunto das prescrições das leis morais. Tudo que é o conjunto de leis morais é o conjunto do nosso dever. É o conjunto de regras que baliza o comportamento humano. Esse compromisso assume uma função nobre e santa para todos nós. À medida que nós vamos cumprindo os nossos deveres, sem estarmos reclamando da vida, reclamando de Deus, abraçando o que temos que fazer com mais altivez, cada vez mais isso se torna para nós uma missão santa. O dever não é idêntico para todos nós. Sim, mas compromisso moral não é igual para todos? Mas a cada existência nós assumimos deveres diferentes. Cada um traz no seu âmago, na sua consciência, os seus compromissos morais para aquela existência. Então a gente não pode exigir determinados comportamentos de indivíduos, porque nós não podemos cobrar das pessoas aquilo que eles não têm ainda condições morais de realizarem. Então, por isso, o dever, ele não é igual para todo mundo. Nós vamos tendo compromissos, a cada experiência nós vamos aumentando esse compromisso moral. E à medida que nós vamos, segundo a condição que nós vamos adquirindo, em condições de inteligência, em condições de saber, em condições de moralidade, os nossos compromissos vão aumentando, né? E da mesma medida que esses compromissos vão aumentando, nós vamos tendo um automatismo, né? Nós vamos tendo essa energia, como que um processo de entropia, que nos alavancam a esse caminho de crescimento. É uma verdadeira energia, uma sinergia que move todos nós, naturalmente. O processo de crescimento espiritual, ele se dá exatamente nessa relação. Quando nós vamos adentrando, cada vez mais vamos encontrando a beleza do mundo evoluído, nós vamos tendo prazer em cumprir os nossos deveres. O dever domina e enobrece a nossa vida. A cada vez que cumprimos os nossos deveres, é como que uma realização interior, uma verdadeira aclara a nossa vida, né? É como se portas se abrissem à realização das nossas realizações espirituais. E nessa relação, nós nos encontramos com consciência tranquila cada vez que realizamos os nossos compromissos. E acredito que todos nós, com compromissos menores, por menor que sejam os nossos compromissos, já deu para experimentar a alegria, o contentamento que nós sentimos quando realizamos alguma coisa no bem. Quando nós fazemos algo
que é correto, nós sentimos contentamento interior. E é exatamente nesse sentido que os espíritos superiores nos mostram como eles vivem nessa contemplação do dever. Nesse estado de êxtase espiritual. É como se todos os espíritos superiores têm profundamente enraizado em si o sentimento do dever a realizar. Mas eles realizam não como nós, seres humanos, muitas das vezes até compelidos, fazemos as coisas à força, de má vontade. Os espíritos superiores não. Eles já fazem porque sabem dos seus compromissos. Eles fazem exatamente nesse automatismo espiritual. Automatismo. Dá para a gente experimentar? Dá. Determinadas situações no mundo, nas experiências das nossas vidas, tem determinadas coisas que nós fazemos de livre, espontânea vontade, fazemos com prazer. Mas tem outras que a gente faz empurrados, como burros para dentro d'água. Aquele negócio que vai compelido. E quanto mais nós vamos assumindo os nossos compromissos com esse sentimento de revolta, mais nos traz sofrimento. Quando nós nos colocamos ao exemplo de Maria de Nazaré, sabendo do compromisso espiritual que ela tinha de receber o Messias, o Salvador, o Mestre, aquele que viria trazer luz, verdadeira luz para o mundo, diante do anjo Gabriel, eis-me aqui, Senhor. Como Paulo, depois de toda a atrocidade que ele fez, como Saulo, perseguiu cristãos, assassinou muita gente. Na porta de Damasco, depois de ser chamado por Jesus, por que me persegue, Saulo? Eis-me aqui, Senhor. Que queres que eu faça? E é exatamente essa postura diante dos nossos deveres que Deus espera de cada um de nós, que nós digamos a Deus: Senhor, que queres que eu faça? Em toda a situação, em todo momento da nossa vida, quando nos colocamos à disposição de Deus, colocamos a nossa vida nas mãos daquele que nos criou, aceitando os seus desígnios, nós nos tornamos mais felizes. Quando entendemos que a vida não é para nós termos benesses, mas nós estamos na experiência da carne, no sentido de uma grande escola, no sentido de aprendizado, que nós precisamos nos dispor para esse crescimento espiritual. E nesse sentido, a doutrina espírita é a que mais nos traz esclarecimento dentre todas as filosofias religiosas. É aquela que nos traz essa certeza, esse comprometimento que Deus tem com o nosso progresso espiritual. Que Ele espera de cada um de nós que estejamos à disposição para fazermos em nossas vidas aquilo que Ele espera de nós. Quando nos colocamos exatamente nesse comprometimento diante da vida, aceitando com mais resignação todas as situações que a vida, escola, nos proporciona, nos tornamos mais felizes. Porque entendemos que todo o sofrimento que aqui passamos nada mais é do que experiência.
E ao invés de estarmos reclamando de Deus, julgando, querendo julgar as ações do alto, quando nós nos colocamos à disposição como servos de Deus, todo sofrimento passa com mais facilidade. Então, diante dos compromissos, nós temos vários compromissos na vida. E à medida que saímos da infância, esses compromissos vão sendo expostos na nossa vida. À medida que nós vamos crescendo, saindo da infância, que é o momento em que nós recebemos do mundo espiritual a oportunidade de formatar o nosso ser para uma nova existência, é onde recebemos toda a proposta de educação. É na infância que nós estamos como espíritos, estamos abertos a novos aprendizados. É o momento ideal para incutirmos na cabeça exatamente esses propósitos do alto. Então, todos nós assumimos compromissos diante da vida, assumimos compromissos com Deus. E qual é o nosso compromisso com Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e se colocar diante dele à sua disposição. Nós temos o compromisso como pais e como filhos. Como pais, nós temos o compromisso assumidos diante de Deus pela oportunidade da reencarnação, de receber sob a nossa tutela espíritos que vêm para ajudarmos a Deus na sua recondução do processo educativo. Mas como a gente vê, como nós, seres humanos, deixamos exatamente como diz Leon Denis, deixamos de lado os nossos compromissos e nos voltamos para as coisas da materialidade, para as coisas mais imediatistas, que não nos trazem retorno espiritual. E a gente deixa a nossa educação, como a gente vê muito, né? A responsabilidade dos filhos serem educados por outras pessoas da família, pelos avós, pelos tios, porque os pais, às vezes, fogem desse compromisso. O compromisso dos filhos para com os pais, que a gente vê hoje, está na nossa Constituição de 1988, tem um item, se não me falha a memória, no capítulo 230, que fala desse compromisso, tanto da educação dos pais com relação aos filhos, que seria um compromisso, um dever cívico, imposto pela lei, que nos retrata um pouco do compromisso moral que assumimos com Deus na educação dos nossos filhos. Do mesmo jeito, nós temos hoje o Estatuto do Idoso, a Lei do Idoso, né, que nos direciona um compromisso civil. Mas o compromisso moral é muito maior do que esse. O compromisso moral vai muito mais além do que a lei nos pede, do que a lei humana exige. O compromisso moral vai muito mais, porque a gente sabe que a oportunidade da reencarnação, ela é um livro que deve ser escrito naquele momento. E deve ser, muitas das vezes, reescrito de maneira diferente. Como diz o Espírito Emmanuel, nós retornaremos às condições, aos estágios ou às situações exatamente nas quais deixamos na encarnação passada. A vida nos traz de volta aquelas experiências que não fizemos o dever de casa bem feito, e ela vem aparecer de volta, no sentido da gente reparar, redirecionar, reeducar, corrigir todo o rumo daquilo que nós fizemos até então. Então, esse compromisso
de pais e filhos nos traz um dever moral. O dever da educação, o dever do cuidado, o dever do direcionamento em formar homens de bens, como diz o mundo, mas principalmente formar homens de bem. Nós nos preocupamos em dar uma profissão, em dar condições materiais para os nossos filhos, até certas vezes fugindo de dar o trabalho, de dar o direcionamento de que aquele jovem, aquela criança precisa para o seu próprio sustento. Como a gente vê na nossa sociedade, pessoas imbuídas em amalhar riquezas para deixar os seus filhos e seus descendentes em uma boa condição, onde, na verdade, o que eles precisam é tornarem-se homens de bem. Porque assim, quando voltarmos ao mundo espiritual, verdadeiramente faremos a diferença. Há um outro compromisso, um dever moral que nós temos diante da vida e diante da morte. Principalmente nós espíritas. O compromisso com a vida. Porque nós sabemos que é o bem mais precioso que temos na atual existência. Que temos o compromisso de fazer dessa existência a melhor plataforma de aprendizado para o nosso ser. Que não adianta a gente fugir das nossas realidades espirituais. Que não adianta a gente querer fugir dos nossos compromissos. Que não adianta a gente querer fugir das coisas que a vida nos impõe, porque se não resolvermos agora, teremos que voltar ao ponto inicial mais adiante. Só que com uma dificuldade maior. O nosso compromisso foi vencido. Então, quando nós não respeitamos a vida, quando nós fazemos mau uso da existência presente, quando nós fazemos a opção de fugir da vida através do autocídio, nós estamos dizendo a Deus: não assumo compromisso contigo. Então teremos existências onde haverá mais ranger de dentes e mais dor e mais sofrimento para que nos dobremos à vontade do Pai. Do mesmo jeito, em relação à morte, todos nós espíritas temos um compromisso em relação à morte. Processo de reeducação. Nós temos esse compromisso. Educarmos para a morte. Porque nós sabemos que a morte nada mais é do que um retorno à pátria espiritual. Pátria espiritual, aquela que é a nossa verdadeira vida, de onde saímos temporariamente para cumprirmos um período de prisão espiritual num plano carnal para o nosso refazimento moral. Então, dessa forma, o nosso compromisso com a vida e com a morte, temos que respeitar a vida, valorizar a vida e nos educarmos para a morte. Temos o compromisso também com a profissão. O nosso dever com a profissão. Respeitar a nossa profissão. Valorizar aquilo que nós adquirimos como profissão. Sejamos doutores, sejamos médicos, advogados, sejamos profissões mais simples possível, porque o que valoriza não é em si a denominação da profissão. O que vale é a maneira como nós assumimos o dever profissional, como nós respeitamos a profissão, como nós abraçamos o dever do trabalho.
que é uma outra lei divina para todos nós. Essa lei divina no sentido de que o trabalho na visão espírita, ele assume um compromisso diferente. O trabalho não tem aquela conotação tradicional da sociedade, que é algo punitivo, que trabalha para quem é pobre, que trabalha para quem é negro, que trabalha para quem era escravo. A doutrina espírita nos mostra que o nosso dever diante do trabalho é que ele nos dá o sustento, nos dá o crescimento e nos dá valorização e contentamento interior. Tem também o dever social. Nós temos o dever social, o compromisso que devemos assumir diante do próximo, porque nós sabemos que a partir do momento em que eu me torno melhor, eu melhoro a sociedade em que eu estou, em que eu faço parte. A partir do momento que eu sou exemplo da ação no bem, eu mudo o meu entorno. Eu estou impactando positivamente a nossa sociedade. Existe o compromisso no dever da ciência. O dever da ciência de trazer a verdade como ela deve ser. Que a ciência não deve se deter ou se dobrar a interesses da materialidade, como nós vemos muito hoje. A ciência que está a serviço de grupos de interesses materiais, de interesses de corporações, de interesses políticos, de interesses de grupo. Mas a ciência tem o dever com todo, com a verdade e com a justiça. E para nós espíritas, nós temos o compromisso, como espírita, como trabalhador da casa espírita. Todos nós espíritas, exemplos de verdadeiros cristãos, temos o compromisso, assumimos o compromisso com Deus, em manter a doutrina espírita tão pura quanto recebeu Allan Kardec dos espíritos superiores. Esse é o nosso dever moral com a doutrina espírita. Em não estar criando subterfúgios nessa doutrina tão pura e tão bela. E como trabalhador espírita, nós temos o compromisso, nós temos o dever de fazer o melhor que pudermos, tanto pela divulgação da doutrina e como trabalhador espírita no processo de transformação, entendendo que todo o trabalho na casa espírita, ele é elemento de crescimento, que nos serve como fator de transformação moral e não como carta de apresentação para o mundo espiritual, para não cometermos os mesmos erros que cometemos em existências passadas quando estávamos em outras religiões. Onde achávamos, porque éramos de determinado segmento religioso, nós tínhamos uma carta de alforria quando chegasse no mundo espiritual, uma carta de apresentação, um habeas corpus para nos libertar dos nossos sofrimentos espirituais. Trabalhador espírita sabe que não é porque aplica passe na casa espírita, não é porque participa de reunião mediúnica, porque faz palestra, ou porque dirige uma mesa, ou porque faz qualquer trabalho na casa espírita, que ele tem privilégio no mundo espiritual. Não é nesse sentido. O trabalhador espírita tem o dever de cumprir bem suas tarefas, no sentido de saber e de buscar o que o trabalho que eu faço na casa espírita serve para me transformar moralmente. O que serve para mim de estar falando para vocês hoje aqui não é o que as palavras podem tocar vocês, mas é que eu falo aqui com o espelho na frente, falando para mim mesmo,
para que as palavras que eu estou dizendo do Evangelho, eles toquem o meu coração e me transformem. E me transformem. Que tudo aquilo que eu estudo no Evangelho, tudo aquilo que a doutrina me traz, todo o trabalho que eu realizo, ele seja verdadeiramente elemento de transformação de mim mesmo. E que eu não posso exigir do outro nada. Mas eu tenho que exigir de mim mesmo. Então, esse compromisso como espírita, Jesus nos coloca na assistência, na busca da felicidade, do contentamento, da alegria, da realização, quando nós realizamos um trabalho na casa espírita. Há ainda o compromisso que nós temos como brasileiros, como cidadãos. Nós temos um dever cívico e um dever moral de conduzir este país para que ele se transforme verdadeiramente na pátria do Evangelho e no coração do mundo. É um dever que, segundo o Espírito Emmanuel, eu vou até ler aqui um trecho para vocês. Emmanuel, no prefácio da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele nos diz o seguinte parágrafo aqui, que eu vou ler bem rápido em função da hora. Ele faz o prefácio da edição de 2011. Para vocês entenderem, ele faz o prefácio dessa obra em 2011. Nossa tarefa visa o esclarecer o ambiente geral do país, argamassado às suas tradições de fraternidade com o cimento das verdades puras, porque se a Grécia e a Roma da antiguidade tiveram a sua honra como elementos primordiais das origens de toda a civilização do Ocidente, se o Império Português e o Espanhol se alastraram quase que por todo o planeta, se a França e a Inglaterra têm tido a sua hora proeminente nos tempos que assinaram as etapas evolutivas do mundo, o Brasil terá também o seu grande momento no relógio que marca os dias da evolução humana. Se outros povos atestam o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá a sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade, e inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. Peçamos a Deus que inspire os homens públicos atualmente no poder, no leme da pátria do cruzeiro, e que nesta hora amarga em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alto a magnitude dos seus princípios e deveres. E a vós, meus filhos, que Deus vos fortaleça e abençoe, sustentando-vos nas lutas depuradoras da vida material. Então, observem que Emmanuel, em outras palavras, ele nos conclama a que façamos do Brasil o celeiro de luz a iluminar o mundo com a luz do Evangelho, com a luz do Consolador prometido. E assim, exige de cada um de nós a honestidade, a essência da vida moral. Como nós estamos longe da honestidade, gente. Honestidade é dever de todos nós. A honestidade perante o mundo nem sempre é a honestidade de acordo com as leis de Deus.
Isso aqui, quem diz é Leon Denis. A honestidade do mundo não é a mesma honestidade diante de Deus. Nós podemos até estar não cometendo crimes perante a lei dos homens, mas poderemos estar cometendo crimes perante a nossa própria consciência. E certa feita, eu conversando com Celestino, eu me questionava. Professor Celestino, acho que todo mundo aqui conhece. Quem não conhece, professor Celestino é um palestrante espírita, tem várias obras, tem um trabalho feito na parte de tradução dos escritos sagrados do grego, do hebraico, do aramaico, para as linguagens e retraduções do próprio Evangelho. Tem um trabalho muito bonito. Tem diversas vezes vindo a Campina Grande, e certa feita, conversando com ele, eu me questionava, mas já numa época de início de regeneração do planeta, qual a necessidade que nós temos de ver tanto sofrimento, como a gente está vendo ainda hoje, na África, naqueles países do Oriente Médio, com tanto sofrimento, com tanta dor, com tanta situação que todos nós conhecemos. E ele me disse, meu filho, o que é que você espera que Deus faça? Onde é que Deus vai colocar tantos desonestos do Brasil? Onde é que vamos colocar tantos corruptos, tantos desonestos? Onde é que Deus vai fazer esse povo se tocar através da dor e do sofrimento, se não for em situação desse tipo? Fazer do Brasil um verdadeiro celeiro de luz, precisamos ter seres de luz. Então, nessa lógica, é bem interessante a gente analisar que devemos agir de acordo com o interesse geral e não com o interesse mesquinho de cada um de nós. Fazer o que o Cristo nos ensinou. Até onde deve ir o meu direito? Onde o meu direito não provoca sofrimento e dor no outro. O meu direito vai até onde não toca na infelicidade do outro, no sofrimento do outro. O meu direito vai até onde eu não gostaria que me levassem. Como é que eu vou fazer a outro aquilo que eu não gostaria que fosse feito a mim mesmo? Essa é a medida do nosso dever. Devemos fazer o bem indistintamente, porque quanto mais o bem realizarmos, mais o bem bate à nossa porta. Quando praticarmos o mal, estamos plantando para colhermos amanhã, com certeza, espinhos e dores. A reencarnação já nos provou. A existência presente, a existência atual, nos mostra que hoje nós estamos colhendo tudo aquilo que nós realizamos no passado. Estamos colhendo o que plantamos, o que fizemos ao outro. Estamos colhendo aquilo que nós planejamos para nós mesmos, aquilo que nós cativamos, que nós realizamos na vida dos outros. E não precisa a gente ir muito longe para sabermos o resultado de tudo isso. Façamos o bem, na medida das nossas forças.
E peçamos aos nossos protetores espirituais que nos dirijam, que nos inspirem, que nos ajudem, que nos dê forças para levarmos a nossa jornada nesse sentido, de cumprirmos os nossos deveres e cumprirmos as nossas obrigações. Que Jesus nos abençoe.